Vamos lá, nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês sobre como se faz um projeto de fachadas com módulo. Como assim módulo? Com essas divisões aqui um pouco mais espaçadas, dando um efeito de contorno, entre aspas, na fachada, certo? Como funciona? Eu tô com um exemplo aqui, dois exemplos na verdade, um da Chevrolet e o outro que eu acabei de criar para explicar alguns tipos de módulo, né? Como funciona? Tem esse módulo, esses tipos de módulos aqui que a Chevrolet usa bastante nas fachadas que eles fazem. É uma chapa convencional, simples, sem muita firula, né? O diferencial é que eles adicionam essas tiras no centro, ou uma tira de adesivo, ou uma tira de ACM. Para quê? Para dar um efeito de como se o módulo tivesse saltado, entendeu? Tivesse com um relevo um pouco para frente. Aí divide vários módulos em tamanhos simétricos para não dar um erro na cabeça da pessoa que estiver olhando. E também para dar um efeito bonitinho quando você vai criar uma fachada nesse estilo. E tem esse outro tipo de módulo aqui, que é realmente um módulo separado, que ele usa a fachada com dobra, né? É um quadrado de ACM com duas dobras ou três, dependendo de como vai ser o seu relevo. No caso aqui, ele tem uma dobra tanto para esse lado quanto para esse lado. E isso é muito bom, tem que levar em consideração na hora de criar o projeto ou em si, na hora de você produzir, para não ter perda no ACM ou você fazer a dobra e ficar faltando, ou o módulo ficar menor, entendeu? E como funciona isso? Eu vou explicar aqui. Essa é uma fachada que eu finalizei, né? Já está finalizada, bem simples, relativamente simples. E aqui estão os módulos. Nesse caso em específico, os módulos desse aqui, ele não vai ser saltado. No meu caso aqui, esse módulo não vai ser saltado. Vai ser usar uma chapa inteira, uma chapa ou uma chapa recortada e adicionado umas tiras, ó. Porque aqui ele não está recortado igual esse outro projeto tá aqui, ó. Esse exemplo tá, cada módulo em si. Por quê? Porque aqui é mais estético, não é... Claro que o outro módulo também é estético, mas esse aqui é um estético para ficar barato e mesmo assim dá um ar mais bonito na fachada, certo? E qual a medida disso aqui? Esse painel total tem a medida de 13 metros por 1,30 m. Aqui tá 1.300 por 130 porque eu estou usando a proporção de 10%, tá? Para não fazer um projeto gigante na tela. Algumas das coisas que você precisa ter em mente quando for fazer um projeto de módulos. Você sempre tem que adicionar mais tanto mais para cima quanto para baixo e para os lados. Quando você for fazer a vira do módulo, no caso, que é a dobra do módulo, né? Como no caso é esse aqui. Esse, por exemplo, teria o tamanho de 30 centímetros, vamos colocar aqui, ó, 30 centímetros por 25, é um exemplo bom. 30 por 25, esse é o tamanho final. Agora, como você vai precisar da dobra, você precisa adicionar o quanto você quer de relevo. Se você quer um relevo de 5 centímetros, aí você adiciona 5 centímetros, entendeu? 5 centímetros para todos os lados, tanto na largura quanto na altura. No caso aqui seria assim, 35 por 30. Por quê? Eu vou dar uma duplicada, aí se eu colocar aqui 30 centímetros por 25, você vai ter uma noção melhor de como vai ficar o relevo adicional. Ó, esse aqui é o quadrado onde você vai adicionar, tanto se for uma imagem quanto for uma letra. No caso aqui, vou catar esse logo aqui como exemplo. Se esse fosse o tamanho do logo e tivesse que adicionar aqui, ele teria que ficar apenas em 30 por 25, não no tamanho final de 35 por 30. Por quê? Porque aqui tem a dobra. E uma outra coisa muito importante que eu deixei para vocês entenderem é o que? Os 5 centímetros aqui e os 5 centímetros aqui não são só o suficiente. Você tem que contar também o tamanho da fresa, entendeu? Se eu não me engano, eu não conheço muito eu não utilizo muito tupia, né? Porque a maior parte quem faz é a serralheria. Você pode colocar 302. No caso aqui eu posso colocar 302 porque está em 2 centímetros mesmo, e aqui 252. É porque eu estava adicionando muita coisa, ó. Esse aqui é o tamanho, eu vou até pintar de preto e jogar para trás aqui, para você entender. Essa borda aqui, vamos pintar de vermelho. Essa borda aqui, em vermelho, vai ser onde a tupia vai passar,
Então não é bom colocar nada em cima aqui para não prender, para não cortar o material. E depois que ela fizer essa parte aqui de usinagem, ela vai fazer a vira dessa curva aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo e dos lados, certo? E isso é um módulo que eu estou explicando para vocês que vai se tornar esse aqui. É um pouquinho mais complexo, mas geralmente os marceneiros, quando você contrata, ele já sabe fazer isso. O marceneiro que é específico para comunicação visual, ele já vai saber o que você quer. É só você passar o tamanho do relevo que ele já vai saber isso, mas eu estou explicando para você que não sabe ainda como que funciona normalmente esse recorte na tupia para fazer essa vira aqui. Eles levam em consideração esses 3 parâmetros: o tamanho do relevo, o tamanho da fresa e o tamanho que você vai querer por padrão, que é, no caso aqui, 30 por 25, para ficar mais ou menos assim. Agora esse outro aqui, que é o que o cliente vai utilizar, é bem mais simples. Você só corta, você faz a estrutura metálica, convencional. Aí, no caso aqui, eu estou dividindo cada módulo com 2,5 metros. Tá 2,51 m porque eu joguei em cima, mas é 2,50 metros. Tanto aqui quanto nos outros lados. Aqui, ó. Aqui e por aí vai. Aqui nesse caso em específico, eu posso usar apenas uma chapa. Ó, eu vou explicar para você quantas chapas vai ser utilizada nessa fachada aqui, ó. Vai ser utilizada uma. Aqui já dá uma. Daqui até essa e esse módulo e esse módulo central já é 2, certo? Aqui já dá 2 chapas, porque esse módulo aqui também tem 2,50 metros. Como a chapa tem 5, vai ser 2,50 metros, né? Esse daqui, ele é um pouquinho maior, ele tem 3 metros. Deixa eu dar uma olhada, isso. Ele tem 3 metros, esse módulo aqui central. Ele tem 3 metros. 3 metros é por causa do logo, né? Que tem 2,50 metros, tem um espacinho tanto dos dois lados. E aí usaria ó, 1, 2, 3 chapas. Por que 3 chapas? Porque nesse caso aqui, ia sobrar um restante daqui, ele ia fazer o quê? Jogar aqui embaixo no forro. Só fazer a curva da fachada e jogar no forro, entendeu? O que ele vai usar aqui serão 3 chapas de ACM de 1,5 m na cor marrom. Fora a fita, fora a parte do logo, mas o que eu estou explicando mais é estrutural de módulos e quantas chapas ele vai usar aqui, de acordo com o que ele me passou, certo? Se ficou com alguma dúvida, você pode me mandar aí embaixo que eu vou responder você. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.